Eu já estava para fazer algo do tipo, percebendo algumas situações que são corriqueiras, mas que têm aumentado a frequência há alguns meses. Entretanto, um fato me incitou à necessidade de fazer esse conteúdo. Antes de tudo, já fui religioso. Hoje, não mais, pois a função da religião é ligar o homem a Deus. Uma vez o caminho mostrado e a ligação feita, ou seja, se a religião realmente cumpriu seu verdadeiro papel, perde a função para o indivíduo, a não ser que o mesmo queira continuar, sem imposição de terceiros pelo argumento de que perderá a salvação, para ajudar outros a se conectarem com o Eterno. Se o Criador respeita o livre-arbítrio, não é a criatura que prenderá seu semelhante numa doutrina. Assistindo a uma live de uma umbandista sobre amarração, as consequências em quem pede que esse tipo de trabalho seja feito e em quem o recebe, um dos espectadores perguntou se a religião dela tinha envolvimento com o diabo. Mais uma vez um paladino dos fracos e oprimidos querendo mostrar o caminho da verdadeira e única salvação. Tudo o que é diferente de sua religião é do diabo. Não precisa se culpar, pois também já fiz muito isso. Pena que, pela mente fechada, perdeu a chance de saber o que é amarração, o que acontece a quem pede e com a pessoa afetada, e até aprenderia que, mesmo praticando sua religião salvadora, pode já tê-la praticado diversas vezes, o que ajudaria muito ao fazer suas orações, pois o próprio Jesus já dizia que não sabemos pedir. Diabo, ou Satanás, é o maior coringa de algumas religiões. Tudo o que é bom para si ou para alguém querido, é de Deus. Deu errado. É do diabo. Algo pode ser atribuído a Deus e ao diabo em questão até de segundos, bastando dar a entender que foi bom, mas, após um período, pegar mal, e vice-versa. Deixo claro que não estou negando a existência de entidades espirituais boas e ruins, mas até para que elas possam te afetar, depende única e exclusivamente de você. Afinal, como está na Bíblia, resiste ao demônio e ele fugirá de vós. Jesus mostrou como fazer isso quando foi ao deserto, e não estou falando do jejum de 40 dias. Aliás, grave bem isso o que acabo de dizer sobre o Mestre, pois será importante lá na frente. Mas, afinal, o que realmente significa diabo? E Satanás? Diabo, do grego diabolos, significa acusador. Satanás, em que a grafia no grego é a mesma, significa adversário. De certa forma, ambas possuem o mesmo significado, pois o foco está sempre no outro, nunca em si próprio. Em algumas Bíblias é possível chegar a esse conhecimento através das notas de rodapé. Minha vontade de falar sobre isso era tamanha que um vídeo sobre o assunto chegou a mim após o ocorrido, sem eu procurar. Seu título é Como Surgiu a Crença no Diabo, História Judaica 5, do canal do professor Jonathan Mafaias, cujo link está na descrição deste conteúdo. Ele é historiador de cultura judaico-cristã, e tem conhecimento da língua hebraica. Este trabalho do professor me foi bem revelador, e recomendo que assista, pois é enriquecedor e tratarei apenas de uma parte ínfima dele. Segundo o autor, o termo Satanás vem do hebraico satana e do aramaico satã. É bem possível que a palavra tenha sido incorporada à língua grega. O curioso é que ela só aparece como nome próprio no primeiro livro de Crônicas, escrito no século III a.C. Porém, apareceu diversas vezes no Antigo Testamento com o mero significado de adversário.
Assistiu o vídeo do professor Mafaias e não se convenceu. Sem problemas. Enquanto eu estava produzindo esse conteúdo, outro vídeo sobre o assunto chegou a mim, também sem procurar. É do canal Sinagogas Sem Fronteiras, e o título é Diabo Existe. Lúcifer, Satanás, a origem do mal, judaísmo versus cristianismo, e o link também está na descrição. Neste, o autor defende até a existência de uma outra entidade, mas não na visão que o cristianismo atribui, e sim como algo que segue missão dada por Deus. Caso a desculpa no primeiro seja que apenas a passagem inicial estava em hebraico e foi traduzida, e as demais eram traduções, neste segundo vídeo o autor está com os textos em hebraico em mãos, lendo neste idioma e fazendo a tradução em seguida. Não faz sentido dizer que qualquer tipo de prática diferente de sua religião é do Satã. Deus não tem adversários, pois ele é absoluto. Toda a criação foi feita por ele, é formada por ele e existe apenas nele. Há nada fora de Deus, ou o nome que queira chamá-lo, que é onipresente. Como virou moda utilizar a bandeira de Israel, mesmo em ocasiões que nada tem a ver contextualmente com esse país, pode aprender no vídeo do Sinagogas Sem Fronteiras um pouco da língua falada lá. Como essa ideia do uso da bandeira israelense no Brasil por pessoas que se dizem cristãs é ilustrar que a base do cristianismo, através do Antigo Testamento, que o próprio Cristo também seguiu, são os livros judaicos, então que estes mesmos textos sejam interpretados e vividos sob a mesma ótica do povo judeu. Simples assim. Tal simbologia também foi utilizada no tarô. Quase como padrão, o arcano maior 15, chamado o Diabo, apresenta, numa primeira observação, um personagem horrendo, e outros dois personagens presos a ele por cordas ou correntes pelo pescoço, como se fossem coleiras. Porém, em alguns decks, após breve análise, nota-se que essas coleiras passam, mesmo que justas, pela cabeça dos prisioneiros. As duas criaturas colocaram o foco no diabo, no adversário, no outro, ao invés de tomar a consciência sobre eles próprios. Lembra de quando falei de Jesus no deserto? Ele se conhecia. Sabia que era imagem e semelhança do Pai, que era uno com o Pai e, portanto, já era dono de toda a criação e uno com ela. Logo, Satanás, o adversário, não poderia dar a ele o que já era dele. Ele não se focava no outro, no adversário, mas em si próprio. Ele tinha consciência plena de tudo. Se as criaturas da carta de tarô seguirem os mesmos passos, perceberão que sempre estiveram livres, e que aquilo que os prendiam pode até se tornar ferramenta para vencer o que os amedrontavam, mesmo que seja apenas uma simples estátua. Recorrendo novamente aos ensinamentos do Cristo, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos fazer milagres até maiores do que ele fez. Também disse que devemos fazer aos outros o que queremos que nos façam. E que devemos pedir ao Pai para que sejamos atendidos. Eu poderia falar várias outras passagens do Evangelho para explicar que Jesus sempre pediu para tomarmos a responsabilidade e agirmos como protagonistas, e não esperar que o outro faça por nós. É começar a guiar sua vida ou dar o poder que o Criador te concedeu ao outro e deixar que o guiem, te levando a lugares que você pode não querer ir. Por outro lado, podemos fazer um bom uso do termo Satã. Deus é amor incondicional. Assim, cada vez que não emitirmos amor ao próximo como a nós mesmos, mais afastado estamos de Deus.
Afinal, Jesus disse que se fizermos algo aos que ele chamou de pequeninos, seria a ele que estaríamos fazendo, e que ele e o Pai são um, logicamente fazendo de cada um de nós uno com o Criador e, desta forma, amaríamos a Deus sobre todas as coisas. Dessa maneira, o Satanás de Deus é qualquer um que emite sentimentos diferentes de amor e afins, afastando nossa plena comunhão com ele.